Olá pessoal, meu nome é Alisson Bentley, sou professor de História do município de Canoas e o objetivo desse vídeo é dialogar o campo de ensino de História por intermédio de um objeto. Eu escolhi o livro. Por que o livro? Porque o livro ele dialoga tanto com o campo disciplinar da História quanto do campo do ensino de História. No aspecto particular e específico do ensino de História, basicamente temos o livro didático. O livro didático, por muito tempo, teve a função, aquilo que a professora Conceição Cabrini, entre outras, e Maria Peixoto, neste livro, O Ensino de História, Revisão Urgente, eles trabalham com a ideia da história revelada, ou seja, o livro como o último depositário de confiança do ensino histórico. Nós temos a linguagem do professor através da oralidade e a confirmação desta linguagem da oralidade no livro didático. A professora Selva Guimarães Fonseca, na obra Caminhos da História Ensinada, vai colocar o livro didático, principalmente no início dos seus estudos, lá no início dos anos 80, como um eixo estruturante da política que se inaugura na ditadura militar, seja pela desvalorização do ensino de história, e principalmente a desvalorização deste profissional, deste professor de história. Por quê? Pela junção de história e geografia no campo dos estudos sociais, a instituição da licenciatura curta, a formação de um professor generalista, em que vai se apoiar então no livro didático. O livro didático ao longo dos anos 80 vai ser muito estudado, principalmente na sua concepção ideológica e doutrinária que surge do período da ditadura militar. Nós vamos ter, por exemplo, nesta obra, o Repensando a História, organizada pelo professor Marco Silva e publicada pela Ampur no início dos anos 80, em que a professora Kátia Abud vai trabalhar o livro sobre duas dimensões. Uma dimensão de uma democratização e de uma popularização do conhecimento histórico e a outra dimensão da formação de alunos e professores por intermédio deste livro didático. Esse livro didático formou, portanto, uma geração em que se utilizou a história como uma reprodução, construção de uma identidade nacional. E essa identidade nacional partindo por alguns aspectos, o aspecto da exclusão das minorias, a invisibilização da população subalterna, uma visão racista, patriarcal, classista de uma lógica linear da história, excluindo várias outras temporalidades. Basicamente uma história quadripartite de uma vinculação da história europeia. Ao longo dos anos 90, este livro didático ele vem sofrendo muito pela sua criticidade, ele vem sofrendo alterações. A incorporação de novos elementos, textos historiográficos, documentos históricos, imagens, ilustrações, obras de arte que saem da mera opção da ilustração para fins de uma problematização do conteúdo e da história. A partir dos anos 20, do século XXI, este livro ele sofre várias alterações, principalmente o livro didático, né? Nós vamos ter, por exemplo, livros didáticos temáticos, livros didáticos utilizando fontes, livros didáticos utilizam pesquisa, livros didáticos por problemas e livros didáticos por eixos temáticos integradores.